Senhor Presidente, senhores deputados, o debate que aqui tivemos hoje foi particularmente revelador. Revelador de como uma grande parte dos representantes eleitos pelo povo português não tem vontade nem quer combater o enriquecimento ilícito. Uma boa parte dos eleitos do povo português, traindo a sua confiança porque assim o disseram contrário nas últimas eleições, não tem na verdade nenhum interesse em combater o enriquecimento injustificado. Que é o mesmo que dizer para que ouçam lá fora aqueles que chegam sem nada e saem com tudo, sem nenhum dever de demonstrar aquilo que o fazem e porque o fazem, dizendo que isso colocaria em causa a presunção de inocência. Como se fosse normal no exercício de funções públicas, chegar com um salário padronizado e sair com as mãos cheias de dinheiro para empregos dourados lá fora, fosse aquilo que deve fazer um democrata e defender a democracia. É isso que ouvimos aqui hoje neste Parlamento. Retórica para a esquerda e para a direita, impedindo aquilo que os portugueses querem fazer, que é criminalizar o enriquecimento ilícito. Citaram a carta de Vítor Hugo. Certamente que Vítor Hugo não conhecia este país tão bem como os milhões de portugueses que todos os dias têm que viver ao seu lado. Têm que olhar para a corrupção na porta da sua Câmara Municipal, na porta da sua Junta de Freguesia. Têm que ver um ex-primeiro-ministro ser julgado e ser completamente branqueado. Têm que ver deputados, presidentes de Câmara, serem detidos dia após dia e olharem para a carta de Vítor Hugo como se fosse a solução dos seus problemas. Certamente que esperariam dos portugueses, daqueles eleitos, muito mais do que ler cartas de Vítor Hugo. Esperariam ação, esperariam firmeza e não teriam medo nem receio dos resultados quando temos a razão certa e temos a história do nosso lado. No último aparente julgamento de instrução, um juiz dirigiu-se a um caso escandaloso como fantasia, delírio, e a palavra que mais ouvimos foi prescreveu. Uma vergonha à vista a céu aberto de Portugal, que olhava incrédulo, enquanto outros aqui faziam citações e diziam que há justiça ou que é da justiça, o país via como é possível sair deste lugar aqui debaixo de Primeiro-Ministro, sair e ter uma vida dourada ao gozo e escárnio do dinheiro dos portugueses que tanto lhes custa todos os dias a ganhar. Era Rui Barbosa que dizia que a justiça se pode irritar porque é precária, mas a verdade nunca é impaciente porque é eterna. E eu sei que nós temos razão. E um dia, mais cedo do que nunca, e mais cedo do que esperam, este Parlamento aprovará uma norma de enriquecimento ilícito. E se não for nesta legislatura, será na próxima, porque o compromisso com os portugueses nas próximas eleições terá de ser falar claro e falar a verdade sobre quem quer criar artifícios declarativos e quem quer, efetivamente, criminalizar o enriquecimento ilícito. E por isso há uma coisa que a direita deve saber. É que não haverá qualquer solução à direita sem que a criminalização do enriquecimento ilícito seja uma realidade no que depender do Chega e no que do Chega a sua força depender. Disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, sejamos democratas. Sejamos democratas. É isso mesmo que os portugueses esperam ouvir esta tarde. Sejamos democratas. Enquanto olham para o Presidente de Câmara que está a ser julgado por corrupção, enquanto olham para o Presidente de Junta que desviou o dinheiro para os carros pessoais e que andou a fazer viagens com o dinheiro dos contribuintes, meus amigos, sejamos democratas. Afinal, têm que ter cuidado com aqueles que só acham que a democracia é um processo e estão cá para a destruir porque são uns mauzões e, quando puderem, farão deste Parlamento uma Câmara unitária e securitária. Mas não é assim, Sr. Deputado. É que entre ser democrata e olhar para as pessoas como estúpidas vai uma grande diferença. Entre dizer que somos democratas e gozar com os portugueses vai uma enorme diferença. Dos portugueses que se veem com a maior carga fiscal de sempre, que se veem a pagar impostos que nunca mais acaba e veem que políticos ou não políticos conseguem pôr o dinheiro atrás das costas, sair pela porta de trás e desaparecer sem serem vistos. Uns em Cabo Verde, outros nas Filipinas, outros aqui na Ericeira ou em Cascais, a gozar com quem paga o salário dos portugueses e com quem efetivamente faz de Portugal um país que ainda possa ser decente. Mas disse também o Partido Socialista que insistir no erro é um disparate. Eu não sei se insistir no erro é um disparate ou não. Há muitos erros na história que começaram por ser defendidos por um, passaram a ser defendidos por 100, por 1000, por 1 milhão e por vários milhões. Ontem talvez fôssemos poucos, hoje somos muitos e um dia creio que poderemos ser milhões a defender aquilo que efetivamente é o correto. O que não podemos dizer, porque não temos esse direito, é que qualquer solução que queira criminalizar o enriquecimento ilícito, não pelos deveres declarativos,
mas pelo aumento injustificado do património, colide de frente com a presunção de inocência ou com direitos humanos. O que não podemos é dizer aos portugueses que a razão pela qual ex-primeiros ministros como aquele que aqui referi sairão impunes de grande parte dos seus crimes é porque os direitos humanos aí o exigem, a presunção de inocência e os sejamos democratas assim o exigem. Boa sorte a explicar isso aos portugueses. E boa sorte a explicar que aqueles que tinham o dever primeiro de gerir e zelar pela coisa pública foram os primeiros a enriquecer à sua custa e a desaparecer escudados numa lei que já podia ter sido alterada e não foi alterada porque a esquerda e a extrema-esquerda não quiseram. A verdade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que o Partido Socialista está no governo há 7 anos. Tem uma maioria estável, ou teve durante 5 anos. E tem o PCP sempre pronto a dar a mão em todos os anos que se seguirão, com medo de eleições antecipadas. Com todo este cenário extraordinário, como é que não se consegue aprovar uma norma de enriquecimento injustificado ou ilícito? Com uma maioria parlamentar clara, que os portugueses concederam em 2015 e em 2019. Só não aprovam se não quiserem. Mas a regra e a justificação vão sempre ser as mesmas. Não podemos por isto. Não podemos por aquilo, não é o momento, mais para a frente será. Entretanto a legislatura acaba, já não estão em maioria, a culpa será da direita que não quis fazer o seu trabalho. Tem sido este o papel do PS e da esquerda nos últimos anos. E é contra isto que temos que nos elevar, porque as maiorias desta casa vão e vêm ao sabor das eleições. As maiorias desta casa vão e vêm ao sabor da vontade dos portugueses. Mas o enriquecimento ilícito e as suas vítimas continuarão a persistir na memória de todos e na destruição de Portugal. Portugal tem descido sistematicamente nos índices de transparência e contra a corrupção. Portugal tem sido dos países do mundo onde um ex-primeiro-ministro está a ser julgado e de forma inacreditável perante a opinião pública. Portugal tem descido sistematicamente na avaliação da OCDE, na luta contra a corrupção, na luta contra a fraude fiscal e contra o branqueamento de capitais e na luta contra o tráfico de influências. Temos um antigo ministro preso na cadeia de Évora por tráfico de influências. Um antigo ministro preso a receber uma subvenção vitalícia paga por todos os portugueses. E isso continuamos a olhar dizendo que não podemos fazer nada, ou como diria o Sr. Deputado Jorge Lacão, sejamos democratas. Este é o cenário de um país destruído, de um país desiludido, de um país atraiçoado, para quem as palavras de sejamos democratas valem pouco, ou as palavras de temos que defender a democracia dos seus inimigos valem o papel que voa ao sabor do vento, porque as pessoas querem soluções e sentir que têm uma justiça que funcione. Mais de 80% dos portugueses diz que a justiça não funciona ou funciona mal em Portugal. Nós fomos eleitos por bem menos que 80% dos portugueses. Aqueles que votaram para estarmos aqui sentados e que olham expectantes cá para dentro foram muito menos do que os que dizem que a justiça em Portugal não funciona. E se assistissem telecomandados ao debate de hoje, perceberiam que frases bonitas, frases com glória ou sem glória, apelos à democracia, à liberdade, à dignidade, apelos aos valores são muito belos, mas não resolvem o problema ali mesmo ao lado, na sua terra. Não resolve o que tiveram que viver durante os últimos 10, 20, 30 e 40 anos. Não resolve a saúde da nossa democracia. Por isso, não vale de nada em abril virmos com cravos ao peito, louvarmos as grandes instituições que temos ou citar Vítor Hugo para dizer que adora a nossa democracia e as nossas instituições, quando na verdade nós sabemos que não é esse o sentimento dos portugueses e a desilusão impera e progride a cada dia que passa. Cada voto contra o enriquecimento injustificado é uma maior quebra na nossa democracia. Cada voto contra esta proposta de enriquecimento justificado terá que ser justificado aos portugueses, a razão pelo qual, com a oportunidade nas mãos, decidimos não criminalizar mais uma vez, pela 18ª vez, o enriquecimento injustificado. Agora não será tempo de conversa nem de frases. Temos uma proposta que tem riscos, que pode ser melhorada, mas sobretudo que toca no ponto essencial. Aqueles que enriquecem à conta dos portugueses devem ser exemplarmente punidos. Sejamos democratas e a democracia exige defendê-la daqueles que a querem insistentemente destruir. E não tenham dúvidas, Srs. Deputados, que enquanto se grita por fascista, racista, extremista, quem verdadeiramente destrói a democracia são os que pegam no dinheiro dos portugueses, o põem ao bolso, desaparecem e destroem a confiança no sistema. Esses são aqueles que destroem a democracia e esses são aqueles que nós queremos sentar no banco dos réus da história. Vou terminar, Sr. Presidente. Dê-me licença que lhe diga o seguinte: o Sr. Deputado dispõe de 2 minutos para a intervenção de encerramento e, portanto, eu dou-lhe, a partir deste momento, dou-lhe a palavra para esse efeito. Obrigado, Sr. Presidente. Aqueles que destroem a democracia não são aqueles que o Partido Socialista, o PCP ou o Bloco de Esquerda apelidam de extremistas, de racistas ou de fascistas.
aqueles que destroem a democracia. São aqueles que, usando e abusando das instituições do Estado, que, usando e abusando do poder público, vão minando a confiança dos portugueses, apropriando-se dos seus bens, sem terem que dar qualquer justificação. Sacos de plástico, artifícios banais, fogo de artifício. Seria assim que lá fora as pessoas hoje olhariam para este Parlamento, que encontrou uma camada de belos argumentos para votar mais uma vez contra o enriquecimento injustificado ou ilícito. Saco de plástico que nunca vai abaixo, mas está sempre à superfície a proteger daqueles que querem fazer verdadeiras mudanças na sociedade portuguesa. Mas isto tem sempre o seu significado positivo. E o significado positivo é que os portugueses saberão quem efetivamente quer fazer mudanças e quem usa a argumentária para manter exatamente tudo na mesma. Há pouco citei António Guterres e por isso vou citar alguém talvez mais caro à esquerda deste plenário. Dizia Gandhi que quando agimos contra a justiça e o deixamos agir assim, estamos todos a cometer a mesma injustiça. Quando eu deixo alguém cometer uma injustiça, sabendo que é uma injustiça, então essa injustiça é minha também. Gandhi, se olhasse hoje para este Parlamento e olhasse para todos os partidos a dizer é um crime, é grave e tem de ser punido, mas na hora de votar todos se levantarão contra, para votar contra este projeto, diria que a mesma injustiça é a vossa injustiça. E para aqueles que dizem que nunca levaremos a bom porto porque é contra a Constituição, eu direi sempre que a verdadeira Constituição é o povo português. E tenho a certeza de uma coisa, que se a luta for entre o povo português e a Constituição, não será a Constituição a vencer, será o povo português a vencer, porque é isto que o povo português quer. Deputado, queira concluir, que já concluiu o seu tempo. Vou terminar. E é isto que o povo português merece. Se soubéssemos ser democratas, muito obrigado, Sr. Deputado, tem que concluir. Vou concluir. Se soubéssemos ser democratas e hoje honraríamos a vontade do povo português. Muito obrigado.